Bom, pessoal, então vamos lá. Seguindo aí na quarta parte do nosso treinamento de NR10, nós vamos falar de medidas de controle do risco elétrico. Vale lembrar, pessoal, que a desenergização do circuito é a melhor forma de garantia que o trabalhador não vá levar um choque elétrico, ok? O isolamento das partes vivas, a isolação dupla ou reforçada, colocação fora de alcance, separação elétrica, dispositivo de corrente de fuga, todas essas condições são viáveis, porém a melhor forma de você garantir que o serviço esteja seguro de choque elétrico é desenergizando todo o circuito, ok? Agora, se caso o circuito não seja desenergizado e acidentalmente o funcionário esteja tomando um choque elétrico, o que você deve fazer? Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é cortar a alimentação, tá? Cortar a energia elétrica daquele local ali. Caso você não saiba onde fica o dispositivo principal para cortar a energia elétrica, você tem que utilizar um material isolante para afastar aquele ponto energizado da vítima. Claro que colocando sempre a sua vida em primeiro lugar, para que você esteja livre de qualquer risco de choque elétrico, ok? Nessas condições, a gente tem as classificações de tensão segundo a NR10, que são tensão de segurança, é aquela extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. Temos a extra baixa tensão, que é a famosa EBT, que é uma tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, onde a medição é entre fases e entre fase e terra. Temos também aí a baixa tensão, a famosa BT, onde a tensão ela é superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts, ou seja, 1K, pessoal, em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, onde a medição são entre fases ou entre fase e terra. Partindo da baixa tensão, nós temos a alta tensão, onde a tensão ela já passa a ser superior a 1000 volts, ou seja, ela ultrapassa os 1K em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, onde também a medição é entre fase e fase e terra. Seguindo essas condições, nós temos que tratar principalmente de aterramento, já que nós estamos falando de segurança, principalmente em equipamentos, tá? Temos o que? Aterramento. Para se evitar o choque elétrico, temos que instalar vários dispositivos, pessoal, como DRs, enfim, a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente. Mas quando a gente fala de aterramento, temos que saber o que é um aterramento elétrico. Aterramento elétrico é a rota de escape para energia adicional e está incorporado na maioria dos aparelhos elétricos e a instalação da rede elétrica. Um aterramento elétrico descreve um fio ligado diretamente à terra, como visto aí na imagem, ok? Então, pessoal, o aterramento, na verdade, a finalidade principal dele é garantir o quê? Garantir a qualidade, a segurança da estrutura e equipamento, certo? Pensando nisso, na norma, nós temos 5 tipos principais de aterramentos citados, que são aterramento de sistema TNEC, sistema de aterramento TNS, sistema de aterramento TNCS e o sistema de aterramento TT e o IT. Com isso, pessoal, o sistema de aterramento TNC, como vocês podem ver aí na imagem, o sistema de aterramento TNC ele tem a função de neutro e de proteção combinados em um único condutor na instalação indireta. Assim, esse esquema, mesmo sendo normalizado, não é indicado em algumas instalações, já que o terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor. Partindo ainda desse sistema TN, temos o TNS, que é o sistema de aterramento onde se tem 2 condutores distintos que devem se encontrar a massa, ou seja, a carcaça do equipamento. O neutro ele sai do transformador, deve ser aterrado logo na entrada, assim como o condutor PE, paralelo, que funciona como proteção contra choques, que é denominado fio terra. Deve ser conectado à carcaça 2 equipamentos dessa forma, assim como mostra aí na imagem.
E finalizando o sistema TN, nós temos o TNCS, ou seja, é um sistema de aterramento onde ele tem a função do condutor neutro e de proteção combinadas em uma parte da instalação e são combinadas em um único condutor. Dessa forma, o esquema TNC não deve jamais ser usado no fluxo do sistema TNS. Seguindo aí, vamos partir agora para o esquema TT de aterramento, onde em um aterramento no esquema TT, um ponto da fonte de alimentação ele é diretamente aterrado. Por sua vez, todas as partes metálicas expostas do sistema, além de todas aquelas estranhas à instalação, são ligadas ou mais de um eletroduto de aterramento da alimentação. O eletroduto, pessoal, ao qual as partes são ligadas, ele é independente daquele ligado à fonte, de forma que suas zonas de influência podem se sobrepor sem afetar a operação do dispositivo de proteção. Ok, pessoal? Dá uma olhada aí na imagem, tá? Que é ilustrada, vê que é um esquema bem simples aparentemente. E seguindo ainda com o nosso sistema de aterramento, nós temos o esquema IT, onde não existe nenhum ponto da alimentação diretamente aterrado. Ela é isolada da terra ou aterrada por uma impedância de valor elevado. As massas são ligadas à terra por meio de eletroduto ou eletrodos de aterramento próprio. Aterramento temporário, pessoal. Além de todos os tipos de aterramento citados acima, também tem o aterramento temporário, que é mais comum em redes de distribuição e é feito para dar segurança para os profissionais que trabalham nessa área. O aterramento é a ligação do equipamento ou da rede condutora de energia elétrica com a terra, através dos fios condutores. Isso é necessário para que a fuga da corrente seja sempre direcionada para a terra. Por isso o nome aterramento, ok, pessoal? Devido a essas condições, nós temos o seccionamento automático de alimentação, onde se trata principalmente na NBR 5410, que apresenta as medidas de proteção contra choques elétricos por meio de contatos indiretos baseada no seccionamento automático de alimentação. Aí, pessoal, a gente já está falando diretamente de quê? Esquema de comandos elétricos, ok? Onde se a tensão elétrica chegar em determinada condição, existe uma forma automática para se tratar essa condição elétrica, ok? Isso tudo para garantir uma segurança não somente para o trabalhador, mas principalmente para o equipamento e motor, certo? Equipotencialização, pessoal. O termo equipotencialização representa o ato e o resultado obtido quando são colocadas em prática medidas para que a diferença de potencial entre dois ou mais corpos seja a mínima possível. Diferentemente do aterramento, que necessita que, obrigatoriamente, os elementos condutores tenham contato direto com a Terra, a equipotencialização ela não envolve a ligação direta com a Terra. Isso acontece devido à premissa básica desse processo de colocar os condutores no mesmo potencial entre si. É muito importante que em qualquer ligação os elementos condutores, as massas e a Terra estejam mais próximos possível de um mesmo potencial. Isso evita o risco de choques e o mau funcionamento dos equipamentos e danos aos equipamentos eletroeletrônicos. E para finalizar essa nossa quarta parte, vamos citar as condições dos obstáculos, anteparos, barreiras e invólucros, que são formas implementadas no sistema, destinadas a impedir o contato involuntário de pessoas ou animais com partes vivas de um determinado circuito, assim como exemplo aí na nossa ilustração. Então, pessoal, como vocês podem ver, existem vários mecanismos e dispositivos para que se evite o acidente. Vale lembrar que no meio da elétrica nós temos a seguinte frase: o profissional que perde o respeito pela eletricidade é onde acabou a carreira dele. Não adianta de nada ter todos esses tipos de equipamento, ter todas essas condições seguras para trabalho, se o próprio profissional ele não respeita as condições de segurança em eletricidade. Então, pessoal, desde já,
eu desejo bom estudo a todos. Vale lembrar que norma regulamentadora são requisitos mínimos à segurança e à saúde do trabalhador dentro do local dele de trabalho. Se a empresa quiser adotar procedimentos e medidas onde esses venham garantir ainda mais a segurança e saúde do trabalhador, pode sem problema nenhum, tá? Então, desde já, bom estudo a todos e até a nossa próxima aula.